Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E hoje, meninos, nós vamos começar a falar sobre a prosa modernista da segunda fase, né? Vamos começar a falar aí da prosa de 30, que vai de 1930 até 1945. E vamos conhecer as principais características desse período, os principais autores, né? E o que tem de especial nessa produção nesse período, ok? Então vamos juntos. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Começaremos aqui, meninos. Opa, cresci demais. Começaremos primeiramente com a representação desse quadro, né, de Portinari, que faz referência aí à família de retirantes. Por que eu escolhi esse quadro para colocar aqui, gente? Porque a prosa, né, da segunda fase modernista tem tudo a ver com essa imagem que nós estamos vendo aqui, tá? A prosa modernista, ela vai falar exatamente dessas questões sociais. Vocês vão ver que a prosa da segunda fase do modernismo, ela se diferenciou na temática da primeira fase, tá? Enquanto a primeira fase buscava aquela radicalidade, buscava os temas em que se pudesse falar de questões, né, nacionais, mas no intuito ali de buscar um caráter nacional, de criticar a burguesia, né, no caso aí do Oswald de Andrade. Aqui nós temos uma literatura de denúncia, tá? A proposta agora não é mais procurar uma identidade cultural, não é procurar um caráter brasileiro, mas é denunciar os problemas sociais que existem no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho desse período, tá? Aê! Bem, quais vão ser as principais características dessa prosa? Começamos pelo nome, tá? Além de prosa da segunda fase modernista, ela também vai ser conhecida como a prosa de 1930, ou então a prosa de 30, tá? Os romances de 30, assim que vão ser conhecidos. E também vão ser chamados de neorrealismo. Por que neorrealismo ou novo realismo? Porque muitas dessas obras vão ter aspectos, vão retomar aspectos, deixa eu até marcar aqui para vocês, ó, vão retomar os aspectos do realismo e do naturalismo, né? Movimento que a gente viu que pertence ao século XIX, tá? Aquelas características como o determinismo, né? Que a gente vê com a ideia do meio, raça, momento, vão voltar para essas prosas, né? Lembra que a segunda fase tem essa característica, né? De manter as conquistas da primeira, mas deixar voltar, tomar partido, aproveitar das outras fases, né? Dos outros momentos de outras produções literárias. Então, as características do naturalismo, principalmente, vão estar presentes nesse momento da prosa, tá? Porém, a diferença está aqui, tá? Na questão do lado emocional do texto. Então, aqui, ó, vou até botar aqui para vocês. Lá no naturalismo, no realismo vai, né? No naturalismo, não. O que acontece? Nas obras naturalistas, o que o Aloysio Azevedo fazia? Ele criava um cenário, correto? Um ambiente, colocava os seus personagens ali e ações iam acontecendo, eventos iam acontecendo e os personagens iam reagindo àqueles eventos. Só lembrar lá do Curtiço, por exemplo, né? E aí, através dessas reações dos personagens, ia se comprovando essa ideia do darwinismo social, de uma raça superior à outra,
ia se comprovando a ideia do meio, quanto que o meio corrompe o homem, que o meio influencia no seu comportamento, a raça, né? Essa ideia de que a raça inferior é aquela que não vai evoluir, não consegue se destacar porque é uma mistura de raça, é inferior. A questão do momento. Então o personagem ia vivendo aquilo ali e agindo sobre aquilo ali, mas sem refletir sobre os seus comportamentos. No naturalismo, você não tem a reflexão sobre os atos. No naturalismo, você não tem o personagem que para num canto e pensa a sua existência, pensa no que ele está fazendo e o que está acontecendo com ele. A diferença está aí. Na prosa de 30, nós vamos ter a retomada dessas características que estão presentes no realismo e no naturalismo. Porém, a gente tem esse lado emocional dos personagens muito ressaltados. Nós vamos ter personagens que vão reagir ao meio, que vão pensar aquele meio, que vão pensar o seu ser, a sua existência. A gente vai ver textos que vão trazer isso, ok? Contudo, né, com características particulares e preservadas, é nesse sentido, tá? A gente vai ter personagens que vão refletir sobre a sua situação, né? Como que ele vive esse meio. A literatura estava voltada para a realidade brasileira. A ideia era denunciar. A prosa de 30 é uma prosa de denúncia, é uma prosa social, porque ela vai denunciar questões sociais, questões da realidade brasileira, de muitos brasileiros que ainda não tinham vindo à tona, porque a literatura focava no eixo cultural. Então você tinha obras que falavam do Rio de Janeiro, tá? Durante todo o percurso da nossa literatura, a gente vê que a literatura produzida até então, ela vai focar naquela região, ela vai representar a cultura daquela região. Por exemplo, se a gente volta lá nos primórdios da nossa literatura, na literatura brasileira, voltamos ao século XVII, pegamos o Barroco, e aí a gente tem um grande nome que é Gregório. Então a gente tem uma literatura, né, no caso da literatura satírica, na poesia satírica de Gregório, que ele vai refletir ali o estado da Bahia. Ele vai falar das questões da Bahia, ele vai falar do povo baiano, ele vai falar do comércio de açúcar, ele destaca a Bahia, porque o eixo cultural naquele momento era ali, era a Bahia, era o Nordeste, né, por causa do ciclo de açúcar. Depois a gente tem um deslocamento do Nordeste para o Sudeste desse eixo cultural e econômico. Nós temos aí o período do século XVIII do ciclo do ouro. Então se desloca a economia para o Sudeste, no caso aqui Minas Gerais, né, onde nós vamos encontrar muitas minas de ouro, o estado que vai ser explorado pela sua riqueza. E aí a gente tem o quê? O eixo cultural deslocado para cá também. E aí nós vamos ter os poetas mineiros que vão trazer aí a literatura de Minas, que vão falar de Minas Gerais, vão falar das questões sociais em Minas Gerais. Depois a gente tem uma literatura que vai para o Rio de Janeiro. A corte se muda para o Rio de Janeiro. Você tem a chegada de Dom João VI no Brasil. Então, o Império sai de Portugal e vem para o Brasil, né? E aí você tem, então, a chegada da família que se instala no Rio de Janeiro. Então, o eixo cultural se desloca para o Rio e o cenário da literatura passa a ser o Rio de Janeiro. A partir do início do século XX, como nós já vimos, é que começa essa diferenciação. No romantismo, a gente tem o cenário do Rio de Janeiro, e em algumas obras a gente tem o regionalismo. Aí você tem o retrato do Nordeste, do Sul, você tem o retrato de certas regiões, mas são obras que não ganharam o mesmo espaço que as obras urbanas ou de costumes que passam
no Rio de Janeiro, que passam na corte, tá? Mas você tem no romantismo esse destaque do regionalismo. Mas o realismo, o naturalismo vão passar onde? No Rio de Janeiro. A partir do pré-modernismo, você começa a diversificar esses ambientes. Então você vai ter obra que passa no Espírito Santo, você vai ter obra que passa no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, né? Começa a diversificar esses ambientes. E na década de 30, a gente tem uma literatura que se torna exclusivamente regional. Então, a prosa de 30 é uma prosa regionalista, é uma prosa de denúncia que vai se voltar para regiões muito necessitadas do país. E a ideia é demonstrar, né, as características, a cultura desse país e denunciar os problemas sociais. Então, você tem essa literatura regionalista do Nordeste brasileiro, que vai retratar as condições socioculturais do Nordeste, mas você também tem produções feitas, por exemplo, no sul do Brasil, né, com um autor chamado Érico Veríssimo. Então ele vai trazer ali muitas histórias do Rio Grande do Sul, as conquistas brasileiras por aquela região, né, os heróis, as revoluções. Então tudo isso também vai ser retratado nessa prosa de 30. Então lembra, falou de prosa de 30, a gente vai falar de regionalismo, tá? A ideia então dessa prosa, pessoal, é destacar essa realidade brasileira, manifestar então a denunciar, aliás, né, as recentes crises sociais e inquietações, né, da implantação do Estado Novo, ou seja, o Estado Novo que é declarado por Vargas em 1937 e também as inquietações da Primeira Guerra Mundial, tá? Só que aqui, nessas prosas que nós vamos ver, a gente vai ver muito mais essa questão do regionalismo, né? As questões que vão aparecer em relação aí ao Estado Novo. Por exemplo, né, a gente vai estudar Jorge Amado. Jorge Amado foi um autor perseguido pelo Estado Novo de Vargas. Vargas manda queimar os livros de Jorge Amado em praça pública. Manda recolher uma obra que é fantástica, chamada Capitães da Areia, né? Que a gente vai conhecer essa obra. Manda recolher todos os exemplares e manda queimar. Junto deles também manda recolher o Monteiro Lobato, manda recolher o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a ideia é falar dessas questões. Então a gente tem uma obra assim com esse olhar crítico, com esse olhar social, com esse olhar regional, tá? Então, com os olhos críticos para a realidade brasileira. E aí o que se destaca, o que se diferencia século XIX para o século XX é esse lado emocional dos personagens que vai se destacar, ok? Bem, a produção literária dessa fase, então, pode ser dividida em dois tipos de prosa. A gente tem a prosa regionalista, por si só, que tem essa tendência originada lá no romantismo, como eu disse para vocês. A gente sabe disso, dentro dos tipos da prosas românticas, a gente tem a prosa regionalista, tá? Que, adotada pelos naturalistas e pré-modernistas, no qual o tema é o regionalismo do Nordeste. Então, nas obras regionalistas, o que a gente vai ver? O Nordeste, a miséria, a seca, o descaso dos políticos com esse estado, né? Com essa região. Vou até mudar aqui, tá? Esse estado não. Com essa região. Tá? Essa propensão tem início com os romances A Bagaceira, de José Américo de Almeida, em 1928, mesmo ano que Drummond publica, né, A Pedra, né, no meio do caminho que a gente viu. Os principais autores desse período vão ser José Lins do Rego, Jorge Amado,
Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, dentre outros. Só que esses vão ser os que se destacam. Mas vamos observar a obra de dois grandes autores. Nós vamos falar de Jorge Amado e vamos conhecer Graciliano Ramos, um autor muito, muito fantástico. Todos os dois. Urbana, né? Qual que é a prosa urbana desse momento? A tendência na qual a temática é a vida dos grandes centros, das grandes cidades, o homem das cidades e os problemas sociais, o homem e a sociedade, o homem e o meio que vive, tá? Aí a gente tem, né, o autor Érico Veríssimo trazendo isso, mas a gente vê isso aqui também na obra, por exemplo, de Jorge Amado. Quando ele vai retratar a Bahia, quando ele vai retratar Salvador, quando ele vai retratar a cidade de Salvador, né, os problemas sociais de Salvador, a gente vai ver isso em Capitães da Areia, tá? Então, não só Érico Veríssimo, mas a gente pode colocar aqui Jorge Amado também, tá? Jorge Amado vai focar no estado da Bahia, enquanto Graciliano Ramos vai explorar o sertão, tá? O sertão nordestino. E é sobre ele que nós vamos falar. Até aqui, meninos, espero que vocês tenham entendido as características dessa obra, né? Então, a gente tem aí uma obra neorrealista por conta das retomadas das características do naturalismo e do realismo, né? Uma literatura voltada para a realidade brasileira, voltada para as denúncias socioculturais, voltada para as inquietações que estão relacionadas a esse período também, tá? E o diferencial para o século XIX é que agora a gente tem personagens que reagem ao ambiente, que refletem o ambiente, que vão passar por momentos de reflexão do seu próprio ser, do seu próprio existir, tá? E como a gente está falando de obras regionais, a gente está falando também de uma linguagem regional. Então, aquela ideia que a gente tem da primeira fase do modernismo, de explorar a linguagem coloquial, de explorar o português brasileiro, né? Ali que os primeiros, né, os modernistas da primeira fase usaram para destacar como elemento de nacionalidade, aqui isso se mantém. Então você tem Graciliano Ramos usando uma linguagem do sertão, você tem o Jorge Amado retratando a linguagem do baiano, principalmente quem mora em Salvador, tá? Então essas características elas vão permanecer. Então vamos conhecer um pouquinho de Graciliano Ramos, pessoal. Graciliano Ramos é esse, aliás, foi esse senhor que aqui se encontra, né? Um dos maiores escritores da nossa literatura, tá? E tratando-se de aspectos da literatura, ele é um dos poucos que conseguiu explorar todos os aspectos possíveis dentro da literatura. Poucos foram aqueles autores que conseguiram essa proeza. Que eu me lembre até agora foram 3. Primeiro, a gente começa com Machado de Assis. Que aspectos são esses que vão ser explorados? Texto, a estrutura do texto, a linguagem do texto e a temática do texto. Então, esses 3 autores conseguiram reunir na sua obra esses 3 aspectos. Então, a gente pensa em Machado de Assis, né? Quando ele inova, fazendo o texto de trás para frente, começando o texto do meio, criando ali textos curtos. Então, ele está trabalhando a textualidade, o texto, a estilística do texto, assim como o Graciliano Ramos também fez, e o terceiro, lindo, querido, João Guimarães Rosa, tá? São autores que conseguiram explorar muito bem esse aspecto. O aspecto da linguagem, né? A gente vê esse trabalho também no Machado de Assis, a gente vê esse trabalho em Graciliano Ramos e vê de forma espetacular em João Guimarães Rosa.
E, por fim, o aspecto temático, né? A gente viu que Machado de Assis vai explorar essa essência humana, vai explorar o que é o ser humano. Graciliano Ramos também vai fazer isso. E a gente já sabe, João Guimarães Rosa também de maneira espetacular. Então são 3 escritores que exploraram a literatura assim em todos os seus aspectos, por completo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse cara aqui que é fantástico. A gente vai ver alguns textos, vamos ver trechos de textos de Graciliano Ramos e vocês vão ver. A gente vai ler um conto juntos e vocês vão ver o quão espetacular é a obra de Graciliano Ramos, o quanto vale a pena conhecer. Não foi alguém que se destacou na sua produção, principalmente no período, como foi Jorge Amado. O Jorge Amado foi aquele popular que vendeu muito. Aliás, nesse período se produziu muitos romances, foi um período de explosão de romances no Brasil. Nunca se produziu e consumiu tantos romances como foi nesse período da década de 30 dentro do neorrealismo, tá? E aí, voltando então aqui, o Graciliano Ramos, ele se destaca pela sua qualidade literária, tá? O Jorge Amado, além da qualidade literária, ele tinha esse alcance popular, tá? Vocês vão ver por quê. Tem uma certa diferença. O texto do Jorge Amado é mais despachado, tem a ironia, tem o deboche, enquanto de Graciliano Ramos se faz um texto mais sério, mais sisudo. Então eu acho que é por isso que o Graciliano Ramos não ganhou tanto destaque como foi Jorge Amado. Não vendeu tanto quanto Jorge Amado, não se tornou tão popular, mas é tão grandioso ou até mais como Jorge Amado, tá? Então, Graciliano Ramos marcou a literatura brasileira com as obras que retratam a vida do homem nordestino no sertão. Graciliano Ramos ele vai focar no interior do Nordeste brasileiro. Para quê? Para falar da vida no Nordeste, para falar da vida no sertão, na seca, como é que o homem sobrevive a esse ambiente, né? Como é o Nordeste brasileiro, como é o sertão brasileiro, o sertão nordestino. É isso que ele vai fazer, o foco da sua obra é ali, tá? Então ele vai tentar retratar a vida desse homem no Nordeste. Em importantes obras como Vida Seca e São Bernardo, nós vamos falar dessas 2 obras e vamos tentar ler, né, trechos dessas 2 obras, é possível perceber o realismo utilizado pelo autor para descrever as dificuldades da vida no sertão. Então é a partir dessas obras que ele vai trazer, né, o retrato do sertão brasileiro. E aí, além disso, tá, gente? Nós vamos ter obras também que se voltam para esses teores filosóficos, existenciais, como um livro chamado Angústia, de Graciliano Ramos, né? Memórias de um Cárcere. Graciliano Ramos, ele era, né, ele fez parte do Partido Comunista, ele se dizia comunista, então ele tinha essa bandeira, ele tinha essa luta, né? A gente vê que os nordestinos tinham essa campanha. Jorge Amado também, e isso vai refletir na sua obra, tanto que Getúlio Vargas vai mandar perseguir, vai mandar recapturar todos esses livros, né, e mandar queimar. Então, meninos, voltando aqui, o Graciliano Ramos vai ser preso pela sua condição política, é aí que ele vai escrever, né, o livro Angústias, Memórias de um Cárcere, ele vai falar disso, tá? Por ter vivido grande parte da vida no interior de Alagoas, Graciliano Ramos conhecia de perto a realidade do Nordeste, né? Ele viveu lá, nasceu lá, então ele sabia muito bem do sertão e das dificuldades. O autor não faz grandes inovações linguísticas, ele trabalha com a palavra, tá? Não tem essa inovação linguística, não tem essa inventação de palavras como o João Guimarães Rosa faz,
mas você vê que através dessa linguagem, né, de uma linguagem até muito seca de Graciliano Ramos, ele representa essa ideia da seca nordestina. Como o foco dele na narrativa, como o importante é o retrato da situação do homem nordestino, os floreios na linguagem são evitados, tá? Então, por isso que eu falei, um estilo claro, conciso, vocês vão ver que o texto dele é fácil de ler, tá? O que nos interessa são os personagens e a maneira como o personagem pensa e reage ao meio. Em certos trechos lembra o modo de fala mais rude do interior que Ramos retrata, tá? O escritor busca contar como o povo nordestino vive e as dificuldades no sertão. É possível identificar nas obras o pessimismo e a crítica social. Não seria diferente, ok? Para nós encerrarmos, então, eu coloquei aqui alguns dos livros mais vendidos, mais importantes, né, de Graciliano Ramos, como Caetés, aí depois teve uma edição em 2013, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, tá? Tem Vidas Secas em quadrinho, então se alguém assim, eu gosto de não gosto muito de ler, né, essas obras literárias, eu acho que eu não estou preparado. Então você tem várias adaptações para os quadrinhos, o Curtiço é uma delas também. Então você tem aqui, ó, Vidas Secas, você tem Curtiço e dentre outros, tá, gente? Infância, Insônia, Memórias de um Cárcere, Viagem, Linhas Tortas, Viventes das Alagoas, Garranchos, Cangaços e Conversas, tá? Foram obras que Graciliano Ramos escreveu. Ok, meninos, deu para